galera, e aí pessoal, boa noite a todos que já estão chegando aí. Já nós vamos dar continuidade à live de hoje. Vamos estar falando sobre a castração, se realmente ela tem efeitos para corrigir comportamentos. Muitas pessoas, muitos tutores têm essa dúvida, se realmente há uma mudança, no comportamento dos cães, porque tem cães que têm um comportamento em relação ao espaço, a recursos, ele se demonstra muito agressivo, e também em relação à própria comida. E muitos tutores têm nos procurado a respeito de alguns cães com esse tipo de comportamentos. Então nós vamos estar falando também se a idade, a idade do cachorro, tudo isso vamos estar falando, se a idade importa, em quanto tempo deve ser feita a castração. Nós vamos estar abordando esse assunto aqui hoje. Por isso eu convidei o especialista, o Dr. Diógenes, e aí, garoto, para estar participando conosco hoje e tirando essas dúvidas de muitas pessoas que têm relação a castrar os seus cães. Se realmente tem resultado, se há mudança comportamental, se realmente é necessário castrar o cachorro. Então tudo isso nós vamos estar abordando, como que funciona, se o cachorro sente dor, enfim, qual é o percurso de castrar o cachorro, e se há necessidade, ou qual o período que seria necessário castrar o cachorro, tá certo, pessoal? Então nós vamos estar abordando este assunto. Fica com a gente até o final, porque a live de hoje vai ser muito top. Talvez essa seja a sua dúvida em relação ao comportamento do seu cachorro. Talvez você tenha um cachorro que tenha apresentado esse comportamento de agressividade, intolerância aos recursos da casa, tem se mostrado um comportamento agressivo em relação ao próprio sofá que você tem, Muitos tutores sofrem com seus peludos, com seus cães, devido a esses comportamentos, tá certo, pessoal? Então esse vai ser um assunto muito top, não fique de fora, tá bom? Estou aqui com Aquiles, tá, garoto? Dá aqui uma boa noite aqui a galera aqui, ao Kikio aí, tá aqui acompanhando a gente aqui na live, tá certo, pessoal? Você que está entrando agora aí, pessoal, já pega aí esse aviãozinho aí, envia para um conhecido seu, um colega, um amigo. Fala que o assunto hoje vai ser de suma importância, porque talvez ele tenha um cachorro, tenha um comportamento agressivo, e ele está pensando em castrar esse cachorro, se vale a pena castrar devido a esse comportamento, se não vale a pena, se vai haver mudanças no comportamento dele. Tudo isso nós vamos estar abordando, tá certo, pessoal? Pessoal, você que já está aí comigo aí, dá um ok aí se o áudio, se está saindo bem, se você está escutando bem o áudio aí. Dá um toque para nós aí, coloca um ok ou um like, se está dando para ouvir perfeitamente, tá certo, pessoal? Nos informa aí se está legal o áudio aí, se vocês estão ouvindo bem ainda, tá certo? Bom, beleza, legal. É isso aí. Vamos lá, vou aguardar aqui só um pouquinho, pessoal, você enviar aí o aviãozinho aí, convidar pessoas, porque, meu caro, a live hoje vai estar top. O Dr. Diógenes já está aí, aguardando aí para participar com a gente aí. E olha, vai ser cada conhecimento que você vai ter hoje em relação a castrar o cachorro, coisas que você nem fazia ideia, nem sabia. Mas nós vamos estar falando hoje sobre todo esse assunto na íntegra, tá? A castração, por que funciona, por que não funciona, tudo isso nós vamos estar abordando aí. Uma boa noite para vocês aí. Vamos lá. Eu vou aqui mandar aqui também um pouquinho para a galera aí. Já manda aí, pessoal, que nós vamos iniciar aí. Seja bem-vindo a todos que estão aí já conosco nessa live aí. Eu vou só enviar para alguns amigos aqui para participar dessa live aqui e não ficar de fora, tá certo? Você então pode estar pegando aí os aviãozinhos aí e enviar para os seus amigos também agora aí. Já coloca os seus comentários aí, pessoal. Qual é o comportamento do seu cachorro? Ele mostra agressividade em relação ao recurso, ao território? É um cachorro que realmente se mostra dominante em relação a esse tipo de coisas? E você já pode estar comentando já aí, participando com a gente aí dessa live top aí que nós vamos estar iniciando agora aí, tá?
Vocês são os nossos convidados aí, todos especiais. Pera aí, tô só mandando aqui para alguns conhecidos aqui. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão chegando. Pronto. Manda sim um alô aí para Chapadão do Sul. Tá ligado aí? Uma boa noite para todos aí da região aí. Tá certo, pessoal? Ah, tá. O seu neném é sem controle e destrói tudo. Certo. Pois é. Mas você tem que ver se você tem mostrado as regras e limites do seu espaço para o seu cachorro. Isso é importante, tá? Isso é muito importante, você ser clara nesse tipo de treinamento. Mostrar para o seu cachorro quais são as regras da sua casa e quais são os limites que ele deve ter na sua casa, tá? E qual a idade desse cachorro seu aí? É um cachorro novo? Já é um cachorro que tem uma idade de 2 anos, 3 anos? Coloca também aí, Kailane, né? Kailane, pode colocar aí, tá? Bom, eu vou aqui convidar aqui o meu Diógenes, já pode pedir a solicitação aí, tá? Já pede solicitação aí para poder eu liberar você entrar aqui. Só você lá e pedir a solicitação. Já vou liberar você entrar aí na live aí e participar com a gente. Fica com a gente nessa live aí, pessoal, que vai ter conteúdos comportamentais. Você que está precisando corrigir algum comportamento do seu cachorro, você não sabe como fazer, você está pensando aí se deve ou não fazer a castração. Então, meu caro, o Dr. Diógenes vai estar com a gente. Já vai falar para você também já a respeito do comportamento, se deve ou não ter a castração, certo? Tirei ele da rua há pouco tempo, fez 1 ano, certo? Mas ele já tem mais de um ano com você, exemplo. E qual a idade dele? Você acha que ele tem mais de 1 ano ou é 1 ano só que ele está com você? Também é importante você saber a idade do cachorro, né? Se ele é adulto ou não, isso é importante, tá certo? Para poder ter ideia de como que deve ser feito a correção de comportamento. Eu costumo falar, quando você pega já um cachorro adulto, você pega uma caixinha de surpresa, porque você não sabe qual é o comportamento desse cachorro. Então você vai ter que corrigir os comportamentos que ele tem e normalmente construir um novo comportamento, né? E isso vai depender o quê? Muito do empenho também do tutor a construir esse novo comportamento que ele quer do cachorro. Porque quando você já pega um cachorro já adulto, ele já vem cheio de hábitos. Exemplo, às vezes você adotou esse cachorro, e quando você adota o cachorro, pega esse cachorro, ou já veio de um amigo, um conhecido, uma pessoa que você nem conhece, mas você adotou esse cachorro, quando você traz ele para sua casa, você traz ele cheio de hábitos que já veio formado já os hábitos de outra pessoa, de outra casa. Então esse cachorro vai chegar muitas vezes com um comportamento possessivo em relação à comida, aos recursos. Tem cachorro que se mostra muito agressivo em relação a estar na cama, no sofá. Tem cachorros que mostram muito agressivo em relação à comida. Teve casos que eu já atendi e o tutor falou: Xeno, eu tenho que colocar comida para o meu cachorro, mas após eu colocar comida, eu tenho que ficar uns 3 ou 4 metros distante dele, porque se eu passar próximo, ele fica muito agressivo em relação à comida. Então ele demonstra agressividade em relação ao alimento. E tem cães que mostram a agressividade em relação ao espaço. E tem cães que mostram a agressividade em relação a recursos, como eu falei aí, o sofá, cama, o quarto. Muitas vezes a pessoa é muito liberal, devido a deixar ele a transitar em toda a casa, para onde quer, para onde ele quiser ele vai. Então tudo isso também, o cachorro ele passa a entender que aqueles recursos e aquele espaço está sobre a liderança dele, ok? Quando nós falamos da liderança, pessoal, porque não tem jeito, alguém vai ter que liderar a casa, ok? Onde há liderança, há regras. Onde há regras, tem que haver também que a ordem, os limites. Tudo isso aí é importante, entendeu? Então tudo isso aí vai ser pesado na balança, tá? Kailane, então você está 1 semana com um cachorro, filhote
filhote de fila. Ele está com 1 ano, não é isso? Com 1 ano de idade, né? Pelo que eu estou entendendo que você falou aí, tá? Tá 1 semana com você. Os filas são cães muito territoriais, ok? São cachorros realmente de guarda. São cachorros que realmente, quando ele tá no espaço ali, ele faz a guarda com muita precisão, tá certo? Ele faz a guarda mesmo, e se vacilar, nenhum tutor entra em casa. Meu caro, exatamente, tá certo? Bom, vamos dar continuidade aí, pessoal, continuar a nossa live top aí. Já vou liberar aí o Dr. Diógenes participar com a gente. Você que está aí, pessoal, é um prazer que você esteja aí participando conosco, tá certo? Vamos lá. Vou entrar aí e participar com a gente, tá? Nós estamos no aguardo já dele entrar aí. E aí, meu caro? Boa noite. Boa noite, Xeno. Como vai? Tudo bom? Beleza, tranquilo. Estamos aqui. Voltamos Mais aqui. uma vez, mais uma live top aí pra gente participar. Vou deixar você um pouquinho à vontade aí se apresentar, né? Você aí e tal, o que você faz, o que você é. Fica à vontade aí, tá? Pode ficar à vontade. É contigo Legal. agora. Bom, eu sou o Diógenes, veterinário aqui em Trancoso. A gente já está com uma parceria aí já há bastante tempo, né, Xeno? A gente tem feito esse circuito aqui de palestras, de matérias, para poder informar a população da região e, enfim, qualquer pessoa, né, que queira participar. Eu sou veterinário aqui, tenho uma clínica veterinária chamada Nova Vet Trancoso, tá? Então até essa semana aqui, eu coloquei aqui para os colegas, os seguidores aqui, todos verem, a gente conseguiu chegar à marca em 1 ano de mais de 1.500 atendimentos veterinários aqui em Trancoso, sempre com bastante respeito, muita ética com relação aos procedimentos veterinários, sempre a gente pensando no bem-estar animal. E tamo junto, vamos falar um assunto bacana, interessante, cheio de mitos, cheio de meias verdades, muita gente atuando, muito veterinário bacana, muito bom atuando na área. Mas tem os picareta também, na estrada sempre tem, Verdade. na verdade, Em toda área tem, né? toda área Toda. tem, né? Então, quanto mais o povo, as pessoas ficarem informadas a respeito desse tema, menos espaço terão esses picaretas aí da profissão. Verdade. Pois é, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Em relação à agressividade. Se realmente castrar um cachorro muda o comportamento, se isso é verdade ou não, qual a idade, né? Se é um cachorro que já está com 2 anos, ele é agressivo em relação a recursos, a comida, ou espaço. Pô, será que castrar esse cachorro, ele vai mudar esse comportamento? Então, muitas pessoas têm essa dúvida, tem esse tipo de pergunta, né? E eu fiz aqui alguns tópicos também, vou fazer alguns aqui, vou fazer algumas perguntas, né? Para poder a gente esclarecer aí para os nossos ouvintes que estão assistindo aí, tá certo? Daqui a pouco, pessoal, também vocês vão poder colocar aí, escrever aí algumas dúvidas que você queira tirar, você pode também estar escrevendo aí, tá? Daqui a pouquinho, segura aí, aguarda aí que nós vamos iniciar aqui, tá? Em breve aí, tá? Vamos estar liberando para vocês aí. Olha só, uma pergunta como o Dr. Jorge falou aí, eu notei aqui também, todo veterinário castra o cachorro? Isso é normal, todo veterinário castrar? Ou todos podem, eu não sei se essa seria uma pergunta correta, né? Todos os veterinários podem castrar ou não? Né? Essa pergunta talvez começamos bem, né? Uma das mais importantes, tá? Sim, todos os veterinários, eles, assim que formados, né? Que sejam registrados no Conselho Regional, né? Que é o conselho da classe, né? Cada um do seu estado.
sim, eles têm autorização, eles podem fazer as castrações, né? Todo profissional veterinário aprende a fazer e pode fazer, tá? Só que existem algumas regras, existem algumas normas da vigilância sanitária, do próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, que regulam essa questão, tá? Então, poder castrar não significa que convém castrar, né? Então, digo isso porque quando o veterinário ele abre uma clínica, um consultório, uma clínica veterinária, ele tem a prerrogativa de entrar com alguma documentação junto a esse conselho, junto à vigilância, e solicitar que neste ambiente possa ser feito centro cirúrgico, entendeu? Também o profissional ele deve se preparar para tal procedimento, porque todo mundo se forma clínico geral. Só que, como nos humanos, os médicos, né, para humanos, também tem as especialidades. Então, só alguns são cirurgiões. Só alguns são anestesistas. Entendeu? Então, diante disso, existem algumas normas que devem ser cumpridas, né? Então, o conselho de classe, ele normatiza isso e ele vai verificar se você tem um centro cirúrgico estabelecido, com todos os insumos, com todos os materiais que precisam ter. Então, tem um checklist, né? E isso tem que ser comprovado. Então, o fiscal, ele vai lá fiscalizar e ele vai ver se tem realmente tudo correto, da forma que realmente tem que ser. Entendeu? E, de antemão, o profissional, ele de preferência, deve fazer uma pós em anestesiologia, em cirurgia, né? A cirurgia é um campo muito extenso, né? Então, você tem cirurgia de tecidos moles, né? Então, onde o profissional fica apto a fazer uma castração, a retirar um tumor, alguma coisa assim, né? E também tem o cirurgião ortopedista, por exemplo. Aí esse é o profissional que cuida já da parte óssea, né? Então, tem várias especialidades, entendeu? Entendi. Pessoal, fica aí nessa live aí que até o final nós vamos estar falando aqui, vamos estar abordando um assunto que já esse assunto se realmente muda, né? Eu vi aí o Caio, aí Caio, um abraço para você aí, para a galera que está entrando agora também aí, um abraço para vocês aí, tá? E ele perguntando que o xerife castrou e não mudou. Fica aí, meu cara, que até o final, nesse meu doutor Diógenes, a gente vai estar falando qual é o tempo, o período que a castração, em termos de comportamento, ele muda ou não. Tá certo, pessoal? Mas vamos lá. Eu tenho outras perguntas aqui que talvez é a dúvida e pergunta de muitas pessoas que estão nos assistindo aí. Tá? Qualquer clínica pode fazer a castração do cachorro? Qualquer uma que chegou lá vai poder fazer? Na verdade, só essas clínicas, como eu falei anteriormente, essas clínicas que solicitam, né, o dono da clínica, que pode ser um veterinário ou não, né, ele solicita junto ao órgão de classe que a clínica dele esteja apta a fazer cirurgias, entende? Então, aí quando ele faz essa solicitação junto ao órgão de classe, junto à vigilância sanitária, aí essa clínica, ela deve se preparar, ela tem normas que ela precisa se comprometer a fazer, e a fiscalização vai à clínica e faz um checklist. Se tiver tudo de acordo, tanto o Conselho Regional de Medicina Veterinária quanto a Vigilância Sanitária, eles vão dar o aval, eles vão falar, está apta a fazer cirurgia. Então quando uma pessoa, um leigo, né, o dono do cachorro, o dono do gato,
ele tiver que fazer um procedimento cirúrgico, não só castração, qualquer procedimento cirúrgico, ele precisa investigar, ele precisa saber se realmente essa clínica está apta, se ela está homologada a fazer isso. Isso é muito importante para a saúde do animal. Certo, certo. Verdade, verdade. E qual é o órgão que faz essa fiscalização? Isso é bom saber. As pessoas também devem ter conhecimento, né? Qual o órgão que fiscaliza para ver se está realmente correto ou não? É o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Todos os estados da federação têm um. E a vigilância sanitária da sua região. Os dois órgãos fiscalizam esse tipo de negócio, né? Então, a clínica veterinária pode ser dividida em várias ramos de atividade, né? Então, você pode ter um consultório veterinário. Então, você vai fazer basicamente consulta e vacinação. Você pode ter uma clínica veterinária sem cirurgia e sem internação. É um tipo. Essa clínica ela pode funcionar, ela vai funcionar provavelmente em horário comercial. E você também pode ter a modalidade de clínica veterinária com cirurgia e internação. E aí você pode dividir essa clínica, se ela tiver internação 24 horas ou não. Entendeu? Então, cada tipo de estabelecimento, ele tem normas a cumprir. E quem regula é a vigilância e o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Certo, entendi, legal. É bom que a galera está também já tendo conhecimento, né, de como funciona. A castração deve ser feita em qual momento, né? Qual momento deve ser feito a castração? A gente deve levar em conta, primeiro, tem que passar por uma avaliação médica. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, quando você vai no médico, você faz uma consulta e esse médico, aí, o clínico geral, ele costuma te avaliar e aí depois ele te manda para o especialista, né? Ele te encaminha, né? Com o médico veterinário ocorre da mesma forma. Se você tem interesse em fazer a castração do seu animal, primeira coisa, tudo parte de uma consulta médica. Vai ao médico, o médico ele consegue avaliar através de um exame físico o seu animal para saber se está bem. Existem alguns itens básicos que você deve cumprir, como vacinação, vermifugação, até para que no ato da castração não diminua contaminações por doenças virais, como o animal não castrado, sei lá, o animal pode ter parvovirose, pode ter sinomose, pode ter alguma coisa que comprometa isso. Então, por isso que precisa inicialmente de uma consulta. E, diante disso, ele vai requerer alguns exames pré-operatórios, como nos humanos. Então, quando você está com dúvida, se você não tiver alguém que saiba para perguntar e, de repente, você não tem contato com nenhum veterinário, você pode fazer esse exercício de pensar como seria com relação aos humanos, né? Então, você passa por uma consulta, a consulta ele vai requerer alguns exames, ele vai te explicar se você precisa da cirurgia ou não, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Agora, a idade, assim, castrar, né? Depende de alguns fatores que o médico vai te explicar. Ele vai considerar a idade do animal, ele vai considerar o tamanho do animal, peso do animal, ele vai considerar o estado físico desse animal, se ele está muito magro, se ele está obeso, se ele tem algum problema de saúde que impeça ele fazer uma avaliação cardiológica. Muitas vezes assim é muito necessário, entendeu? Então, ele precisa passar por aí. Certo. Então, assim,
existe então risco no momento de uma castração também, assim? O cachorro está lá tal, e pode ter algum risco né, ou ir a óbito, alguma coisa assim? Sim, o risco de morte, ele sempre existe, mas ele tem que Uhum. ser avaliado, né? Então, vou dar Certo. alguns exemplos. Eu acho que trabalhando com exemplos fica mais fácil das pessoas entenderem. Se você tem um animal que tem uma doença, como por exemplo um tumor, um câncer, e foi avaliado que há necessidade de retirá-lo por meio de cirurgia, obviamente esse animal ele não deve estar muito bem, né? Muitas vezes ele não está muito bem. Então avalia-se o risco de que retira-se ou não retira, né? Então esse risco é avaliado pelo médico e compartilhado com o tutor, tá? Então Uhum. tem que deixar muito claro para o tutor que existe sim um risco de óbito, né? E, obviamente, essas cirurgias de emergência, elas muitas vezes você não tem outra saída, você precisa fazer a cirurgia, mesmo tendo um risco alto de óbito. Porque se você não fizer, você tem a certeza que o animal vai morrer. Então, você às vezes precisa Certo. fazer essa intervenção e deixar claro que existe o risco de óbito na cirurgia. Agora, uma cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia que você escolhe o momento que você vai fazer, que é a cirurgia, um exemplo, a cirurgia de castração, esse risco também é avaliado, só que ele é muito minimizado. Porque é o que eu falei anteriormente, você vai passar por uma consulta, vai verificar se esse animal fez vacinação corretamente, se ele foi vermifugado, se ele está em estado físico bem, e solicitação de exames pré-operatórios. Se tudo isso bater, se tiver tudo bem, parte-se para a cirurgia com segurança. Agora, deve-se explicar que risco cirúrgico sempre existe. Existe o risco da anestesia Uhum. e existe o risco do procedimento cirúrgico. Por isso que as pessoas, para minimizar esse risco, elas devem escolher um profissional competente, de preferência especialista em anestesia. Tem que ter um anestesista lá Hum. no meio, tem que ter um É cirurgião necessário fazendo, também. precisa sim ter auxiliares fazendo. Óbvio que isso seria assim o céu fazer assim, né? Mas também a gente, como veterinário, aprende que a campo, muitas vezes você tem que operar um cavalo ou um boi ou um animal silvestre e você não tem o centro cirúrgico para fazer. Você tem que estar lá na hora, fazer a cirurgia de um cavalo que está com cólica, alguma coisa assim. Você precisa fazer, intervir, e não dá tempo de você levar para o centro cirúrgico. Essa é uma cirurgia de emergência. É diferente, Hum. tá? Agora, uma cirurgia de castração de um cachorro, de um gato, essa você deve procurar um centro médico especializado, correto, com pessoas que saibam fazer isso, entendeu? E você deve Uhum. olhar lá dentro. O tutor tem o direito de observar lá dentro, vai olhar se tem aparelho de anestesia, vai olhar se o profissional é formado, se não exerce Certo. ilegalmente a função, deve ir olhar se ele é cirurgião, é bacana saber se ele tem um anestesista lá, porque na hora da anestesia, se ele faz inalatória, por exemplo, como é que ele vai fazer cirurgia e anestesia ao mesmo tempo? Entendeu? Então, Certo. mais importante de que ter um aparelho de anestesia inalatória é ter um anestesista para fazer. Entende? Então, porque como Uhum. é que ele vai mexer dentro de uma cadela e mexer com a mesma luva contaminada no aparelho de anestesia? Como é que ele pode fazer as duas coisas ao mesmo Hum. tempo? Entendi. Entendeu? Então, Entendi. tem que tomar cuidado.
prestar bem atenção. Como tutor, é responsabilidade sua avaliar se o ambiente é propício a fazer isso. Tá bom? Legal, legal, legal. Bom, pessoal, como vocês estão ouvindo aí e vendo, né, é muito importante você ver, ó, coisas que nós precisamos ter conhecimento, entendimento, porque quando você pega o seu cãozinho para levar, para fazer uma castração, uma cirurgia, como o doutor Diógenes falou, ali é um membro da família, né? O cão hoje, nos dias de hoje, é um membro da família, faz parte da família. Então, assim, é importante que a pessoa venha ter conhecimento para quem vai estar entregando ali praticamente a vida do animal para poder a pessoa fazer uma cirurgia como essa daí. Tá, pessoal? Bom, agora um ponto importante, isso é muito importante, e muitos tutores têm essa dúvida, como aí o Caio tinha falado aí, que castrou, mas não houve mudança no comportamento. E isso é um ponto importante, né? Como eu coloquei também. A castração melhora o comportamento do cachorro? Vou deixar o senhor falar agora, depois eu falo um pouquinho. Vamos lá. Tá. É assim, ó. Do ponto de vista médico, fisiologicamente falando, o que é a castração? A castração é o profissional retirar as gônadas, que são órgãos que fabricam os hormônios sexuais. A grosso modo seria assim, tá? E aí você retira essas gônadas, né? No caso do macho, são os testículos, né? No caso das fêmeas, você retira os ovários e retira o útero, tá? Quando você faz a retirada desses órgãos, não imediatamente os hormônios cessam, param de funcionar, mas ao longo do tempo vai cessando sim, né? A produção hormonal desses hormônios sexuais, elas vão cessando ao longo do tempo, tá bom? E isso comprovadamente está muito ligado ao comportamento canino e felino também, né? Então, dos animais de forma geral, tá? Quando caça um cavalo, acontece da mesma forma. Enfim, quando se faz a castração, retira-se esses órgãos. E espera-se, não é matemático isso, entende? Então, muitas vezes, que nem o Caio perguntou a respeito do xerife, que ele não mudou nada do comportamento dele, né? Muitos animais, eles já estão com um comportamento tão incrustado nele, assim, né? De urinar nas coisas, né? Os machos, principalmente, urinar em móvel, urinar em pé de cama, em alguma coisa, que muitas vezes é comportamental. Só fazer a castração não vai funcionar. Vai precisar fazer um treinamento junto. Entende? Agora, na grande maioria dos animais, quando eles são castrados logo cedo, assim, né? Obviamente, sob a supervisão de veterinário, o logo cedo depende de avaliação. Isso eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais aí, a respeito desse logo cedo, tá? Quando se castra nessa idade, assim, na idade correta, que é um pouco mais cedo, né? Normalmente consegue ter êxito no comportamento. Ele muda um pouquinho os seus hábitos, ele fica mais companheiro do dono, ele fica mais amigo, ele não vê tanta necessidade de marcar território, diminui a agressividade, né? Alguns ficam até muito bonachão, ficam muito paradão, onde acaba engordando. Acaba engordando. Fisiologicamente tem uma explicação para isso. Acaba engordando um pouquinho depois da castração, mas também tem muito a ver com comportamento, porque ele diminui a agressividade, essa questão de marcar território diminui também, e aí ele fica mais na dele. E aí ele acaba consumindo a ração igual ele consumia antes. E aí ele acaba queimando menos caloria e acaba engordando também. Tá bom? Mas essa questão melhora bastante. Certo. Porque eu já tive algumas situações como essa, e cachorro, como você estava falando, cachorro já adulto, de 2 anos e meio, 4 anos, 5 anos, 6 anos,
cachorro que briga um com o outro, e a pessoa às vezes querer castrar e o cachorro mudar aquele comportamento, né? Como o senhor falou aí. Nesse período já de idade aí, a sua castração realmente não vai ter o resultado que eles querem, né? Porque o cachorro já está com aquele hábito, ele já se condicionou àquele comportamento. Em relação ao espaço, ele se mostra agressivo, porque aquilo pertence a ele. Tem casos em relação à comida. Já vi muitos casos, como eu estava falando no início, pessoas colocam ali a comida para o cachorro e ela não pode nem se aproximar, ela tem que ficar uns 4, 5 metros distante, que se ela se aproximar, o cachorro se mostra agressivo. E às vezes a pessoa pensa, não vou castrar o meu cachorro que vai resolver esse problema. Mas não tem como, porque já é um comportamento que já vem formado desde a infância, né? Então vamos lá. Fica aí, meu caro, você que está nos assistindo, que até o final você vai ter a conclusão total realmente da resposta, né? Que se resolve ou não, tá? Mas uma pergunta para o doutor Diógenes aí, vamos lá. Após a castração, o cachorro cruza? Ele consegue cruzar? Mesmo o cachorro castrado, ele consegue ainda cruzar? Eles conseguem. É comportamental também, é o que você falou agora. Liga com o que você falou agora. Se você pegar um animal um pouco mais velho, que já cruzou algumas vezes, e às vezes ele tem até a parceira dele já de cruza, né? Às vezes a pessoa, o tutor, ele tem um casalzinho em casa e eles já cruzaram. Eles podem vir a cruzar novamente, né? Eu tenho relatos aí de várias pessoas que, pô, mas eu castrei, os dois são castrados e isso. Normalmente, a fêmea, ela não deixa, ela não está preparada, né? Porque a cadela é uma preparação, né? Quando ela entra em cio, então tem uma série de manifestações, de alterações no corpo dela que propiciam a cruza, né? Então a vulva dela se incha de forma que facilite a penetração do macho. Ela se deixa levar, às vezes é uma cadela brava, mas nesse período ela deixa, entendeu? Então tem uma série de alterações. Agora, quando eles já têm um comportamento, já cruzaram várias vezes, eu tenho inúmeros relatos que acontece de novo a cópula, né? Eles copulam, mas não engravida, né? Não vai ter bebê ali, né? Não vai ter filhotinho. Então, pode acontecer, sim. Pode acontecer. E os gatos, né? Os felinos, eles, às vezes, nem precisa a gata entrar no cio para ter a cruza. Por isso que muita gente por isso que muita gente fala assim, nossa, mas a minha gata teve filhote, estava amamentando, acabou de amamentar, não deu nem tempo de eu castrá-la. Já tá prenhe de novo. Aí, ó, essa semana eu tive um relato de um cliente que ele falou para mim, cara, mas acabou de desmamar, eu ia marcar, ela engravidou. Dei tempo de... Você vê que a gata ela é um pouco mais... não precisa nem estar no cio assim para acontecer, né? Sim. Tô com problema de luz aqui. Bom. Então, e aproveitando que você falou dos gatos aí, castrar gato é mais fácil do que o cachorro ou é a mesma coisa? Olha, eu digo assim, eu acho que é um ledo engano isso na mente das pessoas. Para o veterinário, eu diria assim que talvez seja, mas as pessoas têm isso, é complicado você falar assim para o público em geral que gato é mais fácil que cachorro. Simplesmente falar dessa forma. O procedimento, basicamente, é o mesmo. A gata tem ovário, a gata tem útero, o gato tem testículo, igual o cachorro. Entendeu? É tudo igual. Agora, o que acontece é que os machos, sim, são mais fáceis de fazer o procedimento, né? É um procedimento menos invasivo.
a cadela e a gata, você tem que abrir o abdômen. Entendeu? Então você tem que buscar os órgãos lá dentro. Então tem que ter uma pessoa com experiência e preparada para fazer isso, tá bom? Um cirurgião. Então, eu diria para você que não é uma questão de ser mais fácil, né? E isso traz alguns problemas, até alguns malefícios, porque as pessoas, achando isso, elas acabam tomando menos cuidado. As pessoas acabam falando, não é gato, gato é fácil, vamos lá fazer. Faz aí e tal, e às vezes entrega para uma pessoa que não tem a experiência necessária para poder fazer. Tá bom? Então isso é muito importante. Entendi. Uma coisa que liga a isso que eu queria ter comentado antes é que qual que é a diferença assim, né, da cirurgia? Assim, eu estava falando de cirurgia eletiva, né, que é aquela que você escolhe fazer. Dentro da cirurgia eletiva, a gente tem uma vertente que é dos animais abandonados, que são os animais que são de ONG, animais que as pessoas às vezes resgatam e acabam, vamos dizer, tomando menos cuidado por uma questão financeira de tomar todas as medidas necessárias, entendeu? Não é direito de ninguém pegar um animal da rua e botar para uma castração simplesmente pensando no controle populacional dos animais. Então a pessoa se sente no direito, às vezes, de pegar um animal de rua e falar assim, não, eu vou castrar esse animal, porque ele está na rua, está sofrendo, e vou botar ele para castrar. Mas como que você vai botar ele para castrar? Aí coloca, às vezes, num local que sequer faz um exame de sangue, um hemograma para fazer a castração, com um profissional despreparado, num local não homologado para fazer tal procedimento. E isso sob a desculpa de não ter recursos para poder fazer e por se tratar de um animal de rua. O animal de rua, ele não merece menos respeito do que o animal que tem dono. Não é direito da pessoa recolher um animal de rua e por ele ser de rua, botar ele para castrar sem o mínimo de procedimento correto, cirúrgico, exames pré-operatórios, avaliação médica, vacinação, vermifugação, cirurgião, anestesista. Mas isso é caro. Sim, isso tem um preço. Tem um preço a ser pago, mas você não precisa pagar o mais caro, mas você pode arranjar um profissional que tenha tudo isso e que faça corretamente. Não é porque o animal é de rua que você não vai fazer isso direito. Tá? Verdade. E o gato sofre isso aí. A gente tem algumas experiências, alguns relatos aí de clientes que as pessoas acabam adotando o gato, é levado no profissional que não é competente para fazer. E aí o animal acaba tendo resquícios de ovário, acaba voltando com infecção, porque não foi feito corretamente. E aí acaba voltando para outro profissional para a gente poder refazer as coisas, entende? Tudo de novo. É um Tudo de problema. novo. Verdade. Mas, por isso que é importante, eu creio, que deve também fazer o exame, né? É necessário. Tem que fazer o exame para poder, como acho que você até falou já a respeito disso aí, né? Precisa fazer o exame para saber como que está aí a saúde do animal, né? Exatamente. Precisa fazer exame pré-operatório. Diante desse exame pré-operatório e da avaliação física do animal, que o veterinário tem condições de fazer isso, diante disso é que se define se faz a castração ou não. Então, precisa ter o mínimo desses elementos para poder decidir. Lembra da nossa live da eutanásia? Lembro. Você lembra que eu falei que é uma decisão tomada conjunta, mas quem deve propor é o veterinário. No caso da castração,
quem acaba propondo é o tutor, ele que tem a intenção de castrar, ele quer castrar. E aí é o veterinário que dá o aval. É um pouco diferente da eutanásia, né? Então, no caso da castração, você, como tutor, me traz o animal e fala para mim, doutor, eu quero castrar meu animal. E eu avalio se é possível isso. Entende? Uhum. O que ocorre muito, principalmente com animais de rua, animais de ONG, é que se começa a fazer castração em massa. E isso é importante fazer para esses animais de rua, que não tem, parece que não tem tutor suficiente para adotar todo mundo. Então você precisa ter o controle. Mas tem que ter procedimento. Não é porque é de rua que você não tem que ter procedimento. Tem que ter. É obrigatório isso. Vai fazer de qualquer jeito, né? É verdade. Não vai fazer de qualquer jeito, não. Põe em risco. Imagina, o cachorro está lá na rua. Aí ele está comendo lixo. Os comerciantes dão ração, às vezes. Aí ele come ração. Põe água para esse animal. Mas ele não tem dono, mas ele sobrevive. Ele está lá vivendo. Aí uma pessoa vai e cata esse animal, pega esse animal, leva num consultório que não tem como fazer, paga por isso e o animal morre na anestesia. É justo isso? Entendi. Isso não é justo. Não é brinquedo, não. Não é uma coisa justa. Verdade. É isso. Então, rapaz, a nossa live tá voando, tá sendo rápido. Eu olhei aqui agora, já falta poucos minutos. Tá bom. Ó, pessoal, olha só. Aproveita agora aí algumas dúvidas que você tem em relação ao comportamento, as dúvidas em relação à castração, qual que você precisa entender, que está com dúvida. Já começa a fazer seus comentários aí, tá? Nós estamos aqui e vamos estar aí tirando essas dúvidas com vocês aí. Já pode fazer seus comentários a respeito da castração, o que você quer saber mais das reações químicas, né, quais mudanças, algumas outras dúvidas que você tenha. Já faça seus comentários aí, porque nós temos pouco tempo. Eu não tinha nem olhado, eu olhei aqui o relógio, quando eu olhei já está faltando 12 minutos, acredita? Passou assim, ó. Passou voando. Vai fazer seus comentários aí que eu vou fazer mais algumas perguntas aqui pro Dr. Diógenes, tá? Vou fazer algumas perguntas para ele ler aqui. Durante o procedimento da castração, o cachorro sente dor na hora que está ali, não sei, fazendo a cirurgia? Sim, ele pode sentir dor, sim. Por isso que é importante você ter o profissional de anestesia, anestesiologista veterinário, é importante. Ele é o profissional que está apto a poder fazer esse bloqueio da dor muitas vezes, entendeu? Porque você imagina o seguinte, você toma um sedativo, você dorme, ele consegue te anestesiar, mas a dor tá lá. Você dormindo, você sente dor. Então, o profissional responsável por isso é o anestesista. Ele tem capacidade suficiente para conseguir entrar com analgesia suficiente para bloquear essa dor. Ele consegue, durante o procedimento, medir esse tipo de situação. Se o animal está sentindo dor, se ele está voltando da anestesia, se ele precisa aprofundar mais essa anestesia, se ele deve quase que eu caio aqui, se ele deve que nem aquele dia você, hein? Se ele deve deixar mais superficial essa anestesia. É esse o profissional que sabe fazer. Por isso que tem uma pós-graduação em anestesiologia. Isso é importante, hein? Muito importante, né? Eu nem sabia isso aí. E muitas pessoas também estão tendo esse conhecimento hoje, né? Porque tá ali, o cachorro sentir dor, a pessoa tem que ser realmente profissional para saber qual vai ser as reações naquele momento ali, né? Só para você ter uma ideia, rapidamente, tem uma cliente que eu acho que entrou aqui na nossa live e ela teve um caso parecido. Ela levou para um determinado profissional e essa pessoa, esse gato era manso. Eu sei que esse animal retornou depois para mim com infecção
doente, Eita. muito mal, doente, e ele voltou com outro comportamento, extremamente agressivo. Um animal que foi, assim, que eu já tinha conhecimento, que eu já vacinava, que eu já mexia com esse animal. Ele nunca foi bravo, sempre foi dócil. E o animal ficou bravo, Uhum. bravo ao Caramba. extremo. Ele deve ter sentido muita dor durante o procedimento, talvez, né? Porque como é que mudou o comportamento depois de um procedimento? Isso é Uhum. importante, hein? Sim, sim. E sério, né? Sério, porque ver a mudança que houve aí no comportamento do animal devido a essa situação aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses comentários aqui. Vamos lá, o Caio aqui. A prefeitura tem que criar um programa de castração em massa. Tem algum aí, Jorge? Algum programa da prefeitura em relação a esse tipo de coisa aí, de castração? Algumas prefeituras têm. Eu venho de São Paulo, a Hum, Prefeitura de São Paulo tem esse tipo de programa. Ela legaliza isso com alguns veterinários. Esses veterinários se comprometem em ter as medidas cabíveis, né, hospitalares, né, o uhum, mínimo ali de sanidade para poder fazer os procedimentos, né? Porque as castrações em massa são muitos animais que são castrados, muito. né? Então, tem um comprometimento, né? Então, a prefeitura cobra isso do profissional. Esse profissional é fiscalizado para fazer isso e o profissional recebe, vamos dizer, como se fosse um título para poder fazer isso. Ah, tá. Entendeu? Uma coisa importante, assim, né? Quando tem um convênio assim com a prefeitura, esse profissional, ele provavelmente receba da prefeitura para fazer o procedimento. Então, ele não deve cobrar isso da população. Não pode cobrar duas Porque vezes. Não, é verdade. você já sabe, né? Não pode cobrar isso Tem duas lugar vezes. tem lugar quebrado. A gente aqui na região tem histórico da pessoa que ganha da prefeitura e cobra da população. E aí Caramba. complica a É vida, né? brincadeira? E aí, o que Brinquedo acaba não. acontecendo? E tem uma coisa importante: ele tem que fazer o pós-operatório. Então, não é simplesmente chegar nas cidades, fazer as castrações, receber e no dia seguinte vai embora. E o pós-operatório? Quem vai Importante. tirar os pontos? E se tiver problema de pós-operatório? E se tiver infecção? Aqui na região eu tive esse Verdade. problema, recebi 30 animais com infecção, com inúmeros problemas depois de uma castração em massa. Alguns vieram a óbito. O responsável era quem tinha Caramba. feito a castração. Isso é importante. Então, Brinquedo não. o cirurgião ele tem que ficar, ele não pode ficar. Aí depois que ele fez a castração, ele puxa o carro dele, vai embora, e aí depois fica. Já era. Não, manda mensagem no WhatsApp. Não pode. Ele tem que estar lá, Uhum. entende? Isso é importante. Verdade. Ele que tem que corrigir aí o problema dele, né? Agora, Vamos sobre a ver aqui pergunta a. do Caio, a população tem que tentar, eu digo das cidades, ter alguém da causa animal, um vereador da causa animal. Esse cara vai brigar lá na Câmara dos vereadores de cada cidade para falar: ô prefeito, tem que fazer. Isso é uma questão de saúde pública. Tem muito cachorro e muito gato, Verdade. tem que fazer. Tem que cobrar deles. Verdade. Bom, aí a Jéssica, ela fez a pergunta também aí. Depois da castração, o cão macho para de marcar o território em todo lugar? Vou deixar para você, depois eu complemento aí. Vamos lá. Muitas vezes sim. É aquele negócio que eu falei. Se for um cachorro com mais idade, se for um cachorro mais velho e for um problema comportamental, ele já é ele já faz xixi compulsivamente, marcando tudo quanto é lugar. Castrar talvez amenize um pouco, mas não significa, não é matemático esse processo. Muita gente vem me falar: ô Diógenes, mas você. Olha o Caio brincando aí. Aí, Diógenes,
você falou para mim que ele ia parar de urinar, mas ele não para. Mas não é matemático o processo. Não é matemático o processo. Aí, às vezes, você precisa de um profissional como o Xeno, de comportamento animal, um comportamentalista, para conseguir fazer. Pois é isso aí, porque muitas pessoas se enganam isso aí. O cachorro já está com 2 anos e meio para cima, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele já está no hábito, já entrou no hábito. Então aquilo ali já é comportamentalmente, ele já está condicionado àquele hábito de marcar o território. Então, realmente, só a castração não vai ter o resultado. Eu li uma vez um artigo, não sei se é isso, você me corrige aí. A validade de corrigir um comportamento de agressividade com o cachorro, de marcar espaço, que eu vi, não sei se eu me corrijo essa parte aí, é até os 9 meses. Então, se o cachorro até os 9 meses ali castrou, vai resolver problemas de agressividade, problema de fazer xixi, ele não vai ficar marcando, ele vai fazer xixi abaixadinho, né? Então, não sei se é isso mesmo aí, tá? Não sei se está correto, você pode me corrigir se eu estiver errado aí. Eu concordo com você, porque essa é mais ou menos a média de 9 meses, 10, 11, 12 meses até 1 ano de idade, que é quando ele começa a entrar realmente na fase adulta. É por isso que acontece, né? Então, enquanto filhote, você consegue corrigir. Quando ele fica adulto, ele começa a ter as vontades dele, as coisas dele, né? Então, aquele é o meu canto, aquela é a minha cadeira, aquele é o meu sofá, entendeu? Ele começa a ser dono. E se você não for o chefe da matilha, ele vai tomar conta. Então, você consegue corrigir isso muito mais facilmente quando ele é filhote, né? Então, tem razão isso do que você falou agora. O Alexandre está aí, manda um abraço para nós aqui de São Paulo. Abraço, Alexandre Pena. A o, Verônica também, um beijo para ela. Daqui de o Caio aí, o Jorge aí, ó, vereador Jorge, aí, ó, 2022, ó. Vereador na área aí, pronto, meu cara. Pronto. Um cachorro mais velho vai parar porque eu já estava na hora de parar, né? Como é que é? Eu não entendi muito bem, mas acho que ele está brincando com que aula maravilhosa. Caio aí, mexendo. Posso usar spray de água para corrigir a agressividade do cachorro? Não. Haja jato de água. Em relação à agressividade de água, exemplo, às vezes, 2 cachorros estão brigando, estão agressivos ali, brigando. A pessoa pensa que jogar água vai resolver. Não vai resolver nada. Você pode dar banho neles que ele não vai largar o outro nem brincando. Realmente tem que ir lá e separar aí, porque senão não vai resolver essa questão de agressividade. E em relação a essa agressividade, muitas vezes, se é com outro cachorro, lembrando, como o Dr. Jorge falou aí, se já tem uma certa idade, só a castração não resolve, porque o cachorro já está com um comportamento de agressividade um com o outro e já se condicionou que ele deve realmente partir para cima do outro cachorro. Então, só a castração não vai ter resultado para resolver o comportamento com outro cachorro. Tá certo? Com a vontade do Dr. Diógenes, as coisas dele. Diógenes, acho que é para você aí, ó. Quais vontades, Dr. Diógenes, as coisas dele? Eu não entendi, você entendeu aí? Alexandre, repete de novo aí que não deu para entender direito, não. Sempre aproveitou dessas lives do Dr. Diógenes. Legal. Parabéns pela live. Bom, Diógenes, eita, já é 8 horas, meu cara. Já é 8 horas. Acho que nós temos 2 minutos ainda, uns 2 ou 3. Tem alguma consideração? Então vamos lá. É que você queira complementar para poder a gente estar encerrando. Se vocês também têm alguma coisa, pessoal, que vocês querem perguntar, pergunta aí, que já está acabando a live aí. Fique à vontade. Eu queria enfatizar a questão de que a castração ela é importante, ela ajuda os animais principalmente
reduz. Existem algumas pesquisas que se referem a tumores. Quando você castra um animal, a cadela, por exemplo, reduz em 90% ou mais a chance dela ter algum tumor de mama. Se você castrar antes do primeiro cio. Entre o primeiro e o segundo cio, também a taxa é muito alta, também cerca de 90% de assertividade de não ter tumores de mama. Então é importante fazer a castração. É importante fazer castração também para os animais, lógico, controle populacional dos animais de rua. Não tem tanto tutor para poder fazer fazer a adoção. Então é legal fazer. Mas, enfatizando, primeiro, procure uma clínica homologada pela Vigilância Sanitária e pelo Conselho Regional. Veja se o profissional é capacitado para fazer cirurgia e anestesia. Isso é importante. Entre dentro do centro cirúrgico, olhe dentro da clínica, veja se... É que nem o seguinte, você vai no restaurante, não tem lá o visite nossa cozinha? É a mesma coisa. Quer fazer cirurgia? Visite nosso espaço. Observa se aquilo lá tem medidas sanitárias corretas, entendeu? Faça exame pré-operatório. Não é porque o animal é de rua que não se deve fazer. Tem que fazer exame pré-operatório. O ambiente, quanto mais asséptico, menos antibiótico você vai dar para o seu animal. Quanto mais limpo for esse ambiente, quanto mais for bem preparado o cirurgião, menos antibiótico e anti-inflamatório o seu animal vai tomar. Entendeu? Preocupe-se com isso, não com o valor. O valor é importante. Verdade. Você falou tudo agora. Você disse tudo. O valor é muito importante, lógico, mas é um procedimento cirúrgico. Você vai abrir seu animal. Se no caso da cadela, você vai abrir o abdômen. Se coloque no lugar dela. Alguém abrindo o seu abdômen. Sempre se coloque no lugar do outro. E eu queria mandar um beijão, um abração a todos. Muitos clientes. O pessoal agora no mês de dezembro está me dando presente, um monte de coisa, mandando beijo. Eu estou adorando. O pessoal está animado. 1.500 consultas em um ano. As pessoas cuidando cada vez melhor do seu animal em Trancoso e região. E eu atendo Caraíva, atendo tudo quanto é lugar. O pessoal está adorando. Top, hein? Tá, eu tive Caraíva segunda-feira agora. Segunda-feira eu estive lá. É chão, é estrada, não é brinquedo não. É estrada ali, hein? Estrada. Mas, como o doutor Diógenes falou, e isso é muito importante, pessoal, valorizar o profissional, né? Porque você teve um período, época, estudou, vem trabalhando, vem ganhando experiência, conhecimento, para poder trazer o melhor, né, o melhor atendimento para os cães, né, entendeu? Às vezes a gente se depara com pessoas, às vezes, que não qualifica o que o outro faz, né? Isso, às vezes, é ruim. A pessoa, já tive algumas questões assim, isso é muito caro, não sei o quê, mas eu falo, pô, já tem 20 anos que eu trabalho, já veio o quê? De lá para cá, estudando, treinando, aprendendo, investindo. Então, tudo isso é importante, valorizar o profissional, como você falou. Não olhar preço. Quem vai olhar preço, vai ver, vai ficar perdido. Né? Muitas vezes vai ter que fazer dois serviços, como você falou aí. Que às vezes pagou mais barato, mas foi uma coisa que foi mal feita, teve problema, ainda mais em questão de saúde, que ainda é pior ainda. A pessoa vai ter que refazer tudo de novo. Então, realmente, qualificar e também dar valor também aos profissionais. Né? Bom, mais alguma coisa, doutor Jorge, se eu queria falar aí, porque eu acho que a live deve cair a qualquer momento. Hein? Já passou até o tempo, até passou. Né? Eu espero ter todo mundo ter entendido, ter esclarecido para todo mundo essa questão da castração. Tá, eu agradeço muito você, de novo, sempre com assuntos pertinentes. São assuntos assim que esclarecem as pessoas, a gente vai direto ao ponto. Nem eu, nem você, a gente fica com meias palavras aqui, a gente fala mesmo. Fala coisas. Por uma questão de ética, não damos nome aos bois, mas a gente fala
a gente conta o milagre, mas não fala o santo. Mas é importante Verdade. a gente falar o que é o certo, né? O certo é isso, é castrar no lugar correto, tomar cuidado com o profissional. Espero ter esclarecido isso muito para as pessoas. Eu bato muito nisso, sempre estou falando disso nas consultas. As pessoas podem me procurar se tiver com dúvida sobre isso. A dúvida, as orientações não são cobradas, não. Muita gente quer me pagar. Não, orientação não se cobra. Eu falo para as pessoas isso que a gente falou aqui na live, explico 10 vezes se for necessário. E aí eu acho que o esclarecimento, esse é o importante. As pessoas precisam estar esclarecidas para cada vez melhor cuidar dos seus animais. Tá? Um grande beijo para todas as pessoas aqui e que sucesso para todo mundo. Um feliz final de ano para todos. Contem comigo na Nova Vet. Semana que vem acho que a gente tem outra live para falar a respeito de uma doença importante na nossa região, que é a dirofilariose, o famoso verme do coração. Esse é complicado, esse é complicado. Tem animal aí com 9 meses de idade já com dirofilariose. E é mesmo? Caramba! E são... Rapaz, não viu já com o verme do coração já? Já tá cardíaco. Rapaz. Oi? Ah, tá. Entendi. Não, beleza. Pessoal, vocês estão vendo aí no Trancoso Vet, não é isso? Do Dr. Diógenes, segue ele lá, acompanha lá, porque é top, tá? Essa live, eu vou deixar ela salva aqui. Não. Perdão aí. Então, Nova Vet, Trancoso, correto? Nova Vet. Então menos mal. A Nova Vet, pessoal, acompanha aí, segue aí, do Dr. Diógenes aí. Essa live, vou deixar ela salva aqui 24 horas. Ela vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Após isso, ela vai estar lá no meu canal do YouTube, quem quiser assistir. Então, ela vai estar 24 horas, depois vai lá pro canal do YouTube, tá certo? Dr. Diógenes, prazer ter você aqui de novo. É muito bacana participar de live com você. Muitos conhecimentos, muito entendimento em relação aí à saúde dos cães. E todos vocês que nos acompanharam aqui também, um abraço a todos e que Deus abençoe a vocês ricamente, grandiosamente todo mundo, tá certo? Agora só lembrando aqui, essa live aí do verme do coração vai ser aqui ou você vai fazer em algum outro lugar? Nós vamos fazer aqui? Então pronto, pessoal, então já está aqui, ó, firmado, já está confirmado, quinta que vem, às 19 horas, nós vamos estar falando sobre o verme do coração. Você sabia disso, parasita? Nós vamos estar explicando aqui, o Dr. Diógenes vai estar falando claramente para nós como que ele age, tá certo? Então um abraço a todos, mais alguma coisa que eu queira falar? Beleza. Grande abraço a todos aí. Um feliz Natal e próspero Deus abençoe. Tchau, tchau. E contem comigo nesse 2021 aí. A empresa está... Não. Cadê?